Bom dia, banca. Bom dia a todos presentes. Meu nome é Jéssica Silva. Eu vou apresentar agora o trabalho intitulado O uso da cannabis medicinal na dor crônica, uma revisão sistematizada. A dor ela pode ser definida como uma experiência negativa, física e emocional que está associada a uma lesão efetiva ou iminente. Ela pode ser classificada de acordo com o sistema ou órgão afetado, local corporal, intensidade, doenças associadas ou em relação ao tempo. Mais especificamente sobre o tempo, a dor crônica ela é aquela que excede ao tempo normal de cicatrização e possui uma duração maior que 3 meses. Por ser muito incapacitante, devido aos fatores físicos associados aos fatores psicossociais, pode causar impactos nas atividades de vida diária dos pacientes e no comportamento. Uma alternativa que vem ganhando espaço atualmente é o uso da cannabis medicinal, que vem como uma medicação substituta ou paralela no tratamento da dor crônica. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, no ano de 2016, houve mais de 63 mil mortes por overdose, sendo que 66,4% dessas mortes foram causadas por opioides. Enquanto isso, um estudo da Universidade da Pensilvânia, de 2014, mostrou que houve queda de 25% entre os anos de 1999 e 2010 nos estados onde a cannabis medicinal era legalizada. A cannabis sativa ela é uma espécie que é subdividida em cannabis sativa sativa, índica ou ruderalis. A partir dessas subespécies, existem outras linhagens que são chamadas strains ou cepas, que são compostas basicamente de terpenos, que são substâncias que dão sabor e aroma, e os fitocannabinoides, que são substâncias responsáveis pelos efeitos da planta no organismo. O uso medicinal mais antigo da planta pertence à China, onde ela fazia parte de um grande compêndio de fármacos, o Pentsalting, de mais de 5.000 anos, e possuía diversas indicações dessa planta. O uso foi sendo disseminado de forma que já no final do século XIX e início do século XX a planta já fazia parte da farmacopeia de outros países. Esse uso da planta se expandiu até que houve criminalização, que partiu de vários países, inclusive Brasil, Estados Unidos, quando a planta foi criminalizada em 1937, e essa política eventualmente foi adotada de forma mundial. Entretanto, a cannabis ainda é, hoje, a substância psicoativa mais utilizada no mundo. A partir de 1964, quando o pesquisador israelense, o Dr. Rafael Meshulam, isolou e identificou um dos compostos da planta, o delta-9-tetraidrocannabinol, mais conhecido como THC, e posteriormente sintetizou, que o estudo da planta foi impulsionado. O THC é uma das quase 200 substâncias identificadas atualmente, chamadas canabinoides, e é a principal substância psicoativa presente na cannabis. Um outro importante canabinoide é o canabidiol, ou CBD, que também foi mapeado e sintetizado por Rafael Meshulam. A partir da descoberta desses canabinoides, os estudos persistiram e descobriram receptores dentro do organismo que serviam de locais onde esses canabinoides seriam acoplados. E a união desses canabinoides com os receptores dá origem ao que chamamos hoje de sistema endocannabinoide. A partir da descoberta desses receptores, os pesquisadores imaginassem também que houvesse uma substância de produção endógena que se conectasse a esses receptores no organismo. Foi quando descobriram os endocannabinoides, a anandamida, ou AEA, e o 2-araquidonilglicerol, 2-AG. E qual é o mecanismo de funcionamento da cannabis na dor? Esses canabinoides, quando eles entram em contato com o organismo, eles se ligam aos receptores CB1 e CB2. Existem receptores CB2 principalmente nos órgãos e no sistema nervoso periférico, principalmente nas células sanguíneas e de defesa, o que associa esses receptores a funções do sistema imunológico. Enquanto existem receptores CB1 ligados a neurônios, que são ligados à transmissão dos estímulos dolorosos, e esses receptores, quando são ativados pelos canabinoides, eles diminuem esse estímulo da sensação dolorosa, impedindo que ele chegue da mesma forma aos locais de percepção. Como justificativa, temos que a dor crônica é um fenômeno multicausal
e é um dos sintomas mais relatados pelos pacientes. Só no Brasil, 37% da população é acometida por dor crônica, e ela possui um tratamento muitas vezes complexo. Dentro desse contexto, a cannabis surge como uma alternativa potencialmente eficaz, principalmente nos casos onde não se tem uma resposta adequada com medicações convencionais, sendo como ou medicação substituta ou paralela a outros tratamentos existentes. O objetivo desse trabalho foi determinar a eficácia analgésica da planta em relação ao placebo, em relação a outra medicação, ou a planta como sendo o único tratamento em pacientes com dor crônica, sejam adultos ou idosos. Essa foi uma revisão sistematizada. As buscas foram realizadas de julho a setembro de 2018 e as buscas foram feitas através do método automático nas bases de dados BVS, Pedro, PubMed e Cielo, a busca manual através de um gerenciamento, de um software de gerenciamento, o Mendeley, ou por Snowball, que é a utilização das referências de artigos previamente selecionados. Os artigos estavam publicados entre os anos de 2008 e 2018, nas línguas portuguesa, inglesa ou espanhola, e os participantes eram de ambos os sexos, com faixa etária entre 18 e 85 anos. As palavras-chave utilizadas foram cannabis, canabinoides, maconha medicinal e dor crônica e os seus equivalentes nas outras duas línguas. Os desfechos de interesse procurados nessa pesquisa foram intensidade da dor, qualidade de vida relacionada à saúde, redução das medicações e qualidade do sono. As buscas identificaram inicialmente 663 artigos que passaram por um processo de triagem, de leitura dos títulos, eliminação das duplicatas, leitura dos resumos e do conteúdo, e por fim, aqueles que atendiam a todos os critérios foram incluídos na íntegra. Sendo assim, foram incluídos para essa revisão um total de 30 estudos. A avaliação da qualidade metodológica dos artigos foi feita através da escala Pedro, que é um checklist composto por 11 questões que pontuam esses estudos de acordo com a metodologia que eles utilizaram. Pode ser pontuado de 0 a 10, e quando se obtém uma nota igual ou maior que 5, ele é considerado como uma boa qualidade metodológica. Dentro dos estudos apresentados, 60% obteve esse valor de qualidade metodológica. Em relação à origem da dor que apareceu dentro dos estudos, os participantes apresentavam, em sua maioria, a dor de origem neuropática. Em relação a esse tipo de dor, 2 estudos utilizaram a flor e um estudo utilizou o THC sintético, isolado. Aqueles estudos que utilizaram a flor obtiveram como resultado que ela foi mais eficiente do que o placebo ou os opioides no controle da dor, enquanto aquele estudo que utilizou o THC isolado viu que ele foi inferior aos opioides no manejo da dor. Além disso, observou-se também uma redução da medicação opioide e uma melhora na qualidade de vida. Em relação à dor de origem nociceptiva, 2 estudos utilizaram o THC natural isolado e obtiveram que o THC foi semelhante ao placebo. Ambos foram ineficazes no controle da dor. Observou-se uma melhora na qualidade de vida com o uso do THC, mas não uma redução analgésica. Em relação à dor oncológica, ela foi estudada em 2 artigos que utilizaram um extrato completo de THC e CBD na relação de 1 para 1, que foi comparado ao extrato isolado de THC. E como resposta, esse extrato completo foi superior ao extrato isolado na redução da dor e ambos foram melhores que o placebo. Além disso, também houve uma redução da medicação opioide e uma melhor qualidade do sono com o uso do extrato. Então, em relação aos tipos de dor, para a dor neuropática, o que se percebeu é que a planta inteira foi eficaz. Para a dor nociceptiva, o THC isolado natural pode ser positivo ou não. E para a dor oncológica, o extrato completo foi também eficaz. Em relação às doenças que os participantes apresentavam, aquela que mais apareceu foi a fibromialgia. E em relação a ela, 2 estudos utilizaram o THC sintético isolado, sendo que um utilizou-se de 0,5 mg a 1 mg de THC e o outro utilizou 2 mg.
Aquele estudo que utilizou de 0,5 a 1 obteve como resposta que o THC foi igual a uma medicação antidepressiva que estava sendo comparada. Enquanto isso, o estudo que utilizou o THC a 2 mg observou melhora analgésica para o THC em relação ao placebo, além de uma melhora no sono e na qualidade de vida. Em relação à esclerose múltipla, 2 estudos utilizaram o extrato completo, sendo que um deles utilizou o extrato na relação de 1 para 1 e o outro estudo utilizou um extrato na relação de 3 para 1, 3 vezes mais THC do que CBD. O estudo que utilizou o extrato de 1 para 1 obteve como resposta que ele foi semelhante ao placebo, apenas foi melhor para o sono. E aquele estudo que utilizou 3 vezes mais THC observou melhora analgésica do extrato em relação ao placebo no controle da dor. Em relação ao câncer, aqueles 2 mesmos estudos que tinham utilizado o extrato observaram a melhora do extrato completo em relação ao isolado e ao placebo, e um outro estudo utilizou também o mesmo extrato. Entretanto, esse não teve resposta analgésica a favor do extrato. Só que uma diferença é que esse estudo do Portnoy, de 2012, determinou como dosagem máxima 16 pulverizações do extrato por dia. E o primeiro estudo, os 2 primeiros estudos, determinaram como teto uma dosagem de até 48 pulverizações por dia, o que pode explicar essa diferença de resultado. Então, em relação às doenças, para a fibromialgia, o THC sintético numa maior dose pode indicar uma melhora. Em relação à esclerose múltipla também, mais THC foi mais efetivo. E no câncer, depende, né, em relação à dosagem e quantidade da medicação. No que diz respeito ao uso dos canabinoides, a maior parte dos estudos utilizou o THC associado ao CBD, de origem natural. Sendo que THC sintético, que também teve um grande número de estudos que pesquisaram esse canabinoide, 3 estudos, sendo que 2 apresentaram 10 e 20 miligramas de THC sintético e o outro estudo utilizou 2 miligramas. E aqueles que se utilizaram de 10 e 20 miligramas obtiveram melhor resposta analgésica em relação ao placebo, e o estudo que utilizou 2 miligramas observou que os opioides foram melhores, mas também teve um grande número de pessoas que não respondeu a nada e que não respondeu às 2 medicações juntas. Sobre THC natural, 2 estudos abordaram esse canabinoide e não obtiveram resposta analgésica, ambos foram ineficazes, somente observou resposta na qualidade de vida. E sobre a flor, 3 estudos utilizaram a flor completa, e em todos os 3 observou-se uma melhora analgésica quando comparada aos opioides ou ao placebo, além de uma melhora na qualidade de vida e redução da medicação opioide. Então, em relação à forma como os canabinoides se apresentam, a planta inteira apresentou efetividade, o THC sintético talvez apresente em doses mais altas e a associação dos canabinoides foi superior aos canabinoides isolados. E, por fim, em relação às formas como a cannabis foi administrada, a maior parte dos estudos utilizou a via oral. Em relação à via fumada, 2 estudos abordaram essa via e os 2 perceberam que a flor foi superior aos opioides, ao placebo, né, além de redução da medicação opioide que estava em uso, e aumento na qualidade de vida e função, e melhor também para o sono. A via vaporizada foi abordada em 2 estudos, onde a flor foi utilizada em 3 concentrações diferentes em um estudo, e no outro, numa concentração considerada média quando comparada ao outro estudo. Ambos viram que a planta reduziu a dor, sendo que o primeiro observou que mais THC foi mais efetivo. Em relação à via oral, 5 estudos apresentaram essa via de administração. Aqueles que utilizaram por via oral THC sintético não obtiveram uma resposta satisfatória em relação ao opioide e placebo, e aqueles do extrato obtiveram, sendo que um foi 3 vezes mais THC e o outro a mesma proporção entre os 2. Então, fazendo um apanhado, a via fumada foi efetiva,
o fumado e o vaporizado apresentou efeitos mais rápidos e o THC em doses mais altas também foi efetivo. Agora, fazendo uma abordagem em relação aos estudos observacionais que foram incluídos, como a dor ela é multissensorial e multidimensional, é importante se analisar a perspectiva do paciente em relação ao tratamento. Então, esses estudos abordaram, através de questionários, qual era a opinião dos pacientes e como eles se sentiam com a utilização da cannabis. Dentre eles, relataram que a cannabis é um agente redutor de outras medicações, que tem um efeito duradouro, que controla efeitos colaterais de outros fármacos, possui maior analgesia, tem resultados melhores para outros fins, que são os outros desfechos, como sono, qualidade de vida, não viciante e mais segura quando comparado aos outros. Como conclusão, esse estudo observou a análise da eficácia analgésica e a ação da cannabis nos desfechos secundários. Em relação à qualidade metodológica, embora se apresentasse mais de 50% estudos com boa qualidade metodológica, isso mostra a necessidade de mais evidências que sejam relevantes para reafirmar os resultados. Os canabinoides, eles apresentaram benefício no manejo da dor em indivíduos sem resposta adequada à medicação convencional. Houve uma superioridade da cannabis em relação aos outros fármacos, redução da dor e outros medicamentos, além de melhores resultados nos desfechos secundários. E fazendo um comparativo, os canabinoides naturais foram melhores do que os sintéticos, a planta inteira foi melhor do que a planta isolada, que os canabinoides isolados. Isso se dá provavelmente pelo efeito comitiva, né, que fala sobre a associação de todos os canabinoides e todos os compostos da planta. E em relação à inalação e à via oral, a inalação possui efeitos observáveis mais rápido, porém a duração também é menor, enquanto a via oral apresenta efeitos mais duradouros, mas também que levam mais tempo para fazer efeito. Então a cannabis ela se mostrou como uma alternativa segura e bem tolerada. Novos estudos e uma legislação adequada podem proporcionar benefícios no tratamento com um menor risco. E além disso, padronização versus personalização é a utilização da cannabis de forma livre versus a cannabis padronizada dentro de uma dosagem determinada, porque cada pessoa precisa encontrar a sua dose, sua concentração, qual é a melhor strain para cada um. Sendo assim, poderiam se beneficiar grandemente em relação à dor crônica. Essas são as referências. Obrigada. Bom dia. Obrigado por estar aqui. Eu vim para aprender, aprendi bastante coisa. Para mim foi muito bom estar aqui e ouvir essa exposição, que acho excelente. Tudo ótimo. Porque eu fiz várias revisões sucessivas para poder trabalhar. Eu sou clínico, trabalho como médico clínico, médico de família, às vezes eu digo, com matéria medicinal. E não tinha uma revisão recente sobre dor. Então estou revendo alguns conceitos e aprendendo aqui. Não sei o que dizer mais, para mim está tudo correto, a metodologia foi bem desenvolvida, você fez uma revisão extensa, né, suficientemente bem sistematizada, e os resultados são muito claros, são muito consistentes, né? Então, por enquanto, sabe, você não pode conversar mais. Parabéns, obrigado. Bom dia, queria primeiro agradecer o convite, né, é um prazer. Está na sua banca por dois motivos. Primeiro, por convite da Ana Salbino, que todo mundo sabe, trabalhou comigo e tem uma linha de orientação, de raciocínio muito parecida com a minha. E segundo,
por ser banca sua, né, Jéssica? Que é uma aluna exemplar, você sabe da minha admiração por você, o quanto você é guerreira, o quanto você é comprometida, o quanto você busca conhecimento, e isso nos estimula dia a dia a ir mais e mais. Achei excelente a apresentação, fiquei muito feliz de você ter adequado todas as considerações, né, que eu fiz há tempo. Mas tem a função de estar aqui e questionar, né? Então vamos lá. Você falou na sua apresentação que 60% dos seus estudos apresentaram boa qualidade metodológica de acordo com a escala Pedro, né? Então 40% desses estudos não apresentaram. A que você atribui a isso? Bom, dentro desses 40% dos estudos, uma grande parte, se não a quase maioria, foram estudos observacionais, né? Que não estavam exatamente adequados à classificação da escala Pedro, que analisa estudos experimentais, né? Então, sendo assim, dentro desses critérios, esses estudos acabavam tirando nota 0 e, na somatória, reduziram o percentual de estudos que tinham boa qualidade metodológica. Isso mesmo, excelente. Um estudo só experimental que pontuou 3 nos seus resultados apresentados. O que você faria diferente pensando numa possível publicação? O que eu faria diferente desse estudo para uma publicação? Tá. Eu acho que, embora a gente possa perceber uma grande importância da percepção do paciente, isso considerando a parte científica e, né, de dados concretos para se basear a prática, seria necessário talvez eliminar esses estudos observacionais e focar em estudos experimentais, principalmente aqueles randomizados, clínicos, que tivessem um grande número de participantes, que seria mais representativo da população. Porque, como eu disse, eu sou um clínico, mas eu trabalho com pesquisa também, mas curiosamente eu venho de uma outra formação. Eu sou epidemiologista, mas não clínico, eu trabalho com epidemiologia populacional. Então, para mim é muito importante que a gente pense sobre uma transformação que está ocorrendo e irá ocorrer progressivamente mais. A minha visão de futuro, os trials, ensaios clínicos, eles vão ocupar um espaço muito menor do que ocupam hoje na produção de evidência médico-científica. E o real life data, os dados das pessoas no dia a dia, as pessoas, os pós-estudos, né, vão se tornar muito mais importantes. E esses são estudos observacionais ou quase experimentos. Então, muito seguramente, as revistas e as escalas de nível de qualidade metodológica vão ter que se rever para poder absorver esse arsenal metodológico.